Então, vamos aí na aula sobre introdução à química do carbono, tá? Pontos que a gente vai falar aí, né? Da questão da hibridização dos compostos orgânicos aí, do carbono ser um composto hibridizado, tá? Para vocês vai ser novidade, qualquer dúvida pode ir perguntando durante a aula que eu vou respondendo aí. Tudo bem? Não acho que não vai dar tempo de terminar toda essa aula aqui numa aula só, mas a gente vai até onde der, tranquilo, calmo, em casa, todo mundo em paz, né? Para explicar aí essas teorias da ligação de valência e teoria do orbital molecular que a gente vai falar, né? Para a gente é suficiente a gente entender o modelo atômico como se fosse o modelo de Rutherford-Bohr, tá? Esse modelo de Rutherford-Bohr aí é aquele que a gente tem um núcleozinho do átomo no meio, concentrado, e a eletrosfera aí ao redor do átomo. Tudo bem? O núcleo atrai os elétrons, a gente já sabe, né? Quanto mais longe, maior energia eles teriam. Tem esse estado fundamental excitado, e é isso aí que a gente vai usar para explicar. A gente vai usar até um pouquinho aí a química quântica para explicar o modelo dos orbitais, quando a gente fala de orbitais aí, né? Então, olha aí, quando a gente fala aí do modelo de Bohr, para Bohr, igual a gente colocou, o átomo tem o seu núcleo aqui, o núcleo do átomo, e em volta dele ali está a eletrosfera, onde vão ficar os elétrons ali, né? Aqui os elétrons estão na eletrosfera, cada um numa camada. Esses que estão aqui em camadas mais externas, eles possuem maior energia. Só que o que o Bohr não explicava, né? O Bohr não explicava como que os átomos se comportavam, né? Só explicava essa parte aí. E para isso surge a mecânica quântica aí para explicar como que eles faziam essa questão de ligação, como que era esse compartilhamento de elétrons, essas ligações de Lewis e tudo mais ali, tá? Então, olha aí, quando a gente fala de mecânica quântica, o que a gente usa muito da mecânica quântica é essa galera daqueles orbitais que a gente viu da distribuição de Linus Pauling, que é o S, o P, o D e o F. Lembram disso? Estão lembrados disso? Que a gente falou dos orbitais S, P, D e F, né? Esses orbitais S, P, D e F, eles são como se fossem regiões de probabilidade de encontrar elétrons. Probabilidade de encontrar elétrons a partir de uma função matemática. Então, isso daqui vem lá da matemática e ele mostra funções, eles vão gerar como se fossem gráficos, tá? Esses gráficos que vão ser gerados aí, eles vão ser chamados de orbitais aí, eles têm 3 dimensões. Então, é como se fosse assim, ó, lembra da equação de segundo grau, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Quando a gente fala de equação de segundo grau, a equação de segundo grau, ela gera um gráfico para a gente que era assim, né? Uma parábola que a gente falava, onde tem aqui o ponto que bate ali no x, onde o x é zero, quanto que vai valer o y, né? Tem aqui os valores de y em 2 pontos também. Aqui é a mesma coisa, mas só que não é para uma equação de segundo grau, é para uma equação mais complexa. E aí os resultados que ela dá não são parábolas, são figuras geométricas aí, complexas, que a gente já viu essas imagenzinhas aí. E a gente vai usar essas imagens aqui para explicar o quê? Para explicar como os átomos se ligam. Querendo ou não, a gente vai falar um pouco de átomo de química orgânica, mas a gente tem que pontuar essa parte aí, né, de comportamento dessas ligações, desses átomos aí. Então, ali, quando a gente fala dos orbitais, isso daqui também a gente já falou um pouquinho, né? Os orbitais, apesar de serem negativos, eles possuem um spin eletrônico, que a gente chamava lá de mais meio ou menos meio, né? E por isso que quando a gente falava dos orbitais no S, a gente podia colocar 2 elétrons aqui. No P, 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui. Então ficava 1S, 2, 2. Sempre no S, está sempre cabendo 2. Por quê? Porque os orbitais S, olha que o orbital S só vai ter um formatinho. O orbital P eu posso ter 3 formas diferentes. Cada uma dessas formas cabendo 2 elétrons. Então, nos orbitais P vão caber 2, 4, 6, né?
Por que cabem 2 elétrons? Porque os elétrons eles podem ser emparelhados juntinho, com spins opostos, mais meio com menos meio. Podem ficar 2 elétrons aí, spins opostos. Normalmente, como a gente representa isso daí? Esses spins eles são representados assim, ó, mais meio é representado com uma setinha para cima e menos meio é representado com uma setinha para baixo aí. Tudo bem? E aí você pode, então, colocar eles juntinho, quando a gente fala de orbital, você pode colocar eles assim, ó, né? Isso daqui é o quê? Que os orbitais, que o elétron, apesar de ser negativo, ele habita o mesmo orbital, porque ele tem spins opostos. Tudo bem? Até aí, tudo bem? O princípio da exclusão de Pauli, apenas 2 elétrons por orbital, então, igual a gente falou, só cabem 2, um com spin positivo e outro com spin negativo, não vai caber mais, você não vai conseguir ver mais aí. A regra de Hund diz o quê? Que quando você tem os orbitais P ali, vou representar os orbitais P, ó, em vez de representar eles assim, vou representar só o espacinho deles aqui, ó. Tá? Em vez de você preencher esses orbitais desta maneira aqui, ó, sei lá, você tem, vamos supor que você tem 4 elétrons para colocar aqui nesses orbitais P, tá? Nos orbitais P, eu vou chamar de PX, PY e PZ. Como que eu poderia colocar? 1, 2, eu fiz 1, eu coloquei 1 e escrevi 1 mesmo. Aqui, ó. Vamos lá. 1, 2, olha o spin oposto, olha o spin oposto dele. 3, 4, e deixar o orbital PZ vazio, né? Poderia pensar em preencher dessa forma, mas existe uma lei que fala que não é assim que se faz. O que se tem que fazer? Você tem que, inicialmente, colocar todos os orbitais alinhados, não, cada spin orbital, para somente depois você começar a emparelhar. Por quê? Porque apesar deles terem spins opostos aqui, ó, esse emparelhamento aqui, ele tem uma pequena repulsão. Uma pequena repulsão. E essa repulsão a gente até já chegou a falar numa aula, né? Que a energia de ionização desse elétron aqui, ela é um pouquinho mais baixa do que a energia de ionização desses elétrons quando eles estão separados. Depois vocês procuram lá, quando a gente fala, por exemplo, comparando a energia de ionização do nitrogênio e do oxigênio. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque senão vai ficar muito grande a nossa aula aí. Tá? Mas a regra de Hund fala isso, que você tem que, então, vou até colocar assim, ó. Você tem que colocar cada hora um elétron em cada orbital para somente depois começar a preencher o próximo. Só depois você vai começar a preencher esse daqui. Tudo bem? E quantos elétrons de valência há no carbono? Olha aqui, se a gente olhar o carbono ele está aqui nessa galera aqui, ó, ele tem 6 elétrons no total. A distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p1, 2. Ó, ele tem um elétron, é como se ele fosse assim. Vamos desenhar o carboninho aqui em cima, para a gente visualizar isso daí mais bonitinho. Vai ficar assim, ó, gente. 1s. Vou colocar assim, ó, para ficar mais bonito. 2, 2s, 2, 2p. Lembra que são 3 orbitais p? Ele tem 2p2. Aqui, ó, um no px e um no py. Um no px e py. Vou chamar aqui de px, y e z. Então, ele tem 2 orbitais. A pergunta, quantos elétrons de valência há no carbono? Quando a gente fala elétrons de valência, quantos há aí, gente? Quantos há? Quantos elétrons de valência a gente tem no carbono aí? Responde a pergunta valendo aí. Quantos elétrons de valência há no carbono? Nops. 4. Yes, 4. Douglas falou 4 aí. Camada de valência, ó, não confunde, hein? Lucas Silva e Silva, não confunda essas partes. Quando nós falamos de elétrons de valência, os elétrons de valência são os elétrons que estão habitando aí a nossa última camada, tá? E quando a gente fala de última camada, a gente não está interessado se é S, se é P, a gente só está olhando o quê? Nessa reta. Quem é a última camada do carbono? 2.
na camada de valência aí. Tudo bem? Quando a gente vai falar, então, né, de isso aqui a gente acabou de fazer, quantos elétrons o carbono precisa? Essa pergunta não está no slide, mas eu quero fazer. Quantos elétrons o carbono precisa para a gente completar 8 elétrons na camada de valência? Se ele tem 4, ele tem que ganhar mais algum número para ficar 8, ou seja, quanto que vale x aqui nessa equação? Super fácil, 4. Ou seja, o carbono ele precisa de 4 elétrons. Tudo bem? 4 elétrons já fica um pouco mais chato quando a gente vai falar de ligação iônica, porque a ligação iônica é fácil, né? Ganha 2 ou tipo assim, perde 2 ou ganha 6. Aí você vai falar, perde 2. É sempre mais fácil na cabeça da gente a gente imaginar. Tipo assim, ganha 1 ou perde 7? Ganha 1 ou perde 7? Aí você vai falar, ganha 1. Perde 1 ou ganha 7? Perde 1. E aí são as ligações iônicas que são bem descaradas. Agora, quando você chega nessa galera aqui de 4 elétrons, eles vão tender muito a fazer ligações chamadas ligações covalentes. Ligações covalentes, a gente já começou a falar das ligações covalentes ou não? Alguma parte. Se não começou, a gente vai falar agora também. As ligações covalentes são quando nós falamos aí de compartilhamento, de compartilhar. De compartilhar. Tá? De compartilhar, a gente vai pontuar esse pontinho ali daqui a pouco. Isso que a gente já fez, já falou. Olha aí, quando a gente fala de ligação covalente, surgiu em 1916, então já no século XX aí. E diz aí, ó, o Lewis que propôs, né? E propõe o quê? Que o par de elétrons é compartilhado por 2 átomos. Qual é a vantagem quando a gente fala isso daí, ó? Que quando a gente está fazendo compartilhamento, não há perda total do elétron e nenhum átomo precisa receber a sua energia de ionização completa. Lembrando aí, a energia de ionização é aquela energia que você fornece, né, para o átomo aí, para ele soltar um elétronzinho aí para você. Essa daqui é a energia de ionização que você vai fornecer. Como você não está retirando nenhum elétron, você não usa essa energia de ionização completa, então são ligações que usam menos energia para serem formadas, se a gente parar para pensar aí um pouquinho só por esse lado de energia, tá? Existem as representações de Lewis, que isso daí já é bem das antigas, e vê no ensino médio à torto e à direito. Mas quais eram as representações de Lewis? Elas são úteis quando você não sabe muito desenhar molécula. Normalmente você vai desenhar as moléculas, ó, os átomos, com os seus elétrons de valência, apenas os elétrons de valência. No entanto, que olha o carbono aí, como que ele está desenhado, ó. Né? O carbono tem 6 elétrons, mas estão desenhados quantos elétrons ali naquele carbono? Apenas 4 elétrons de valência. 4 elétrons de valência aí, tá? Serão representados só os elétrons de valência. Então, aqui, ó, quando desenha, por exemplo, para o metano, ó, o hidrogênio tem apenas um elétron de valência. Se você juntar o hidrogênio com carbono, você pode dizer que eles vão fazer o quê? Aqui, ó, compartilhar essa ligação, né? E aí você poderia contar quantos elétrons tem o carbono agora. Olha lá. Igual está ali desenhado. Estou desenhando de novo só de bobeira para a gente ver como é que vai formar. Repara que cada elétron aqui, ó, um é do carbono, um é do hidrogênio. Um é do carbono e hidrogênio. Se a gente contar agora, ó, o carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons para o carbono. 8 elétrons para o carbono, ou seja, ele ficou tranquilo aí, tá estável, né? E o hidrogênio, cada hidrogênio vai ficar com quanto? 2 elétrons aí, que ele também, com 2 elétrons, vai ficar estável, tranquilo aí, porque ele adquire uma configuração igual à do gás nobre hélio lá, né? Aqui, ó, tem para o flúor, olha aí, a representação do flúor. Olha quantos elétrons a gente vê no flúor aqui, ó. Peraí que travou de novo o PowerPoint. Tá travando demais. Ó, quantos elétrons a gente vê pro flúor aqui, ó?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Ele quer ganhar só um elétron. E ele pode ganhar esse elétron compartilhando, olha aqui, com carbono. Ó. Porque agora quantos ele ficou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons por fluido. E o carbono aqui? 2, 4, 6 e 8. Qualquer coisa, eu acho que eu vou passar uma listinha de exercícios quando eu passar dessa matéria aqui. Eu vou colocar algumas estruturas lá para vocês fazerem essas representações de Lewis, mas elas são bem simples de serem feitas. E o que acontece? Quando a gente tem esses pares de elétrons assim, dessa maneira, a gente não precisa desenhar eles desse jeito, a gente pode representar eles através desta representação, que é a conhecida por todos nós aí, que são esses tracinhos, né? Que tem igual tá aqui. Vou ficar desenhando de novo assim, para quê, gente? Em vez de usar o slide ao meu favor, só puxar a seta aqui, ó. Né? A gente pode fazer desta representação, fazer esse tipo de representação aqui, ó. Né? Onde cada ligação dessa aqui, então, vale o quê? Cada ligação dessa aqui é vista como 2 elétrons. Então, aqui você tem 2, 4, 6, 8 para o metano. Aí, ó, o do tetrafluoreto de carbono, né? Tem todos os elétrons de carbono usados, ainda tem aí ó, os parezinhos de elétrons do flúor, fluoreto aí, né? Que é o átomo de F2, que é a molécula de F2. Ácido fluorídrico, olha lá, os pares de elétrons que ainda não estão sendo usados. Essa é a representação que Lewis inventou quando ele propôs a ligação covalente. Ele já inventou esse tipo de representação que poderia ser feito. Vocês têm alguma dúvida com relação à representação, esse tipo de representação? Desenhar o carboninho assim, C. Não, né? Vou passar nos exercícios Vou passar na lista alguns exercícios deste representação, só para a gente rever, amiguinha, só para a gente rever isso um pouco, mas é bem easy mesmo. Tudo bem? Não é aonde vocês vão ter dificuldades para fazer isso daí. Agora, olha aqui um ponto, né? O carbono realiza 4 ligações, né? Ele tem 4 elétrons na camada de valência e realiza 4 ligações, sendo no máximo 3 ligações entre um átomo e outro. Por que o carbono não realiza 4 ligações com apenas um átomo vizinho? O drama é esse daqui, ó. Né? O máximo que a gente consegue ver é isso aqui, ó. Carbono, com essas 3 ligações aí. Né? Molécula chamada etino. A gente vai falar de nomenclatura, mas não é o ponto ainda não. Tem quantos elétrons aqui, se a gente fosse contar? Quantos elétrons há para o carbono? Ó, 2, 4, 6, 8. Né? A mesma coisa para isso aqui, ó. 2, 4, 6, 8. 8 elétrons com cada carbono, estão tranquilo. Para o hidrogênio, 2 elétrons, também está tranquilo. Agora, por que não existe isso daqui? Isso é um ponto que, quando uma vez um professor falou, eu falei, gente, verdade, né? E já teve uma vez um professor me perguntou isso também. Roberto, existe ligação carbono-carbono? Tipo a molécula, igual existe a molécula de O2. Existe a molécula de C2? C2? Né? Por quê? Porque a gente vê aí, ó, nitrogênio, oxigênio, né? Hidrogênio. Agora, existe a molécula de C2? Existe essa ligação sendo feita? 4 ligações aqui? Porque a gente ia contar aqui, ó, 2, 4, 6, 8. Ou seja, o carbono ia estar com as 8 ligações, com os 8 elétrons. Esse aqui, sim. Esse aqui, sim. Por que não existe? Por que não existe? Eu tenho certeza que não existe, meu tio. Não existe. Dou minha cara a tapa para esbofetear.
Pode bater. Não tem, cara, não existe essa molécula de carbono com 4 ligações entre o carbono e outro, não existe molécula de C2, não rola, e a gente só começa a conseguir responder essas perguntas aí, esse tipo de coisa, quando a gente fala de orbitais atômicos, que são explicados aí, ali, ó, que são esses orbitais aqui. A gente tem que usar eles para conseguir explicar esse tipo de coisa. Então, isso é uma utilização, querendo ou não, desses orbitais, como a gente pode usá-los ao nosso favor aí. Tudo bem? Existem duas teorias, né? Existe a teoria da ligação de valência, também chamada vulgarmente de TLV, uma sigla teoria da ligação de valência, né? O que essa teoria fala? A outra é a teoria do orbital molecular, que a gente vai falar daqui a pouco, mas a teoria da ligação de valência, ela fala o quê? Que uma ligação química ocorre quando 2 orbitais se sobrepõem, né? Então, quando seus orbitaizinhos, eles se sobrepõem, a sobreposição desses orbitais, que vai fazer com que ocorra a ligação química, né? Os orbitais atômicos, referido aqui, são os mesmos vistos no início da aula, com as formas calculadas a partir da mecânica quântica, que mostram a probabilidade de encontrar um elétron naquela região lá. Olha aqui como que é a ligação de valência, como que é uma ligação química a partir da teoria da ligação de valência. Se você tiver 2 orbitais S, que tem esse formatinho redondinho, eles irão se sobrepor para formar uma ligação aí. Se você tiver 2 orbitais P, como esses dois aqui, ó, eles vão se sobrepor para formar essa ligaçãozinha aí, né? Um orbital S com orbital P, o orbital S sobreposto com o orbital P ali, daquela mesma maneira, tá? Quando a gente fala da teoria da ligação de valência, os orbitais, eles não mudam o seu formato, tá? A principal, não é a principal diferença, são várias diferenças, entre a teoria da ligação de valência e a teoria do orbital molecular. A teoria do orbital molecular é uma teoria mais quântica, ela é uma coisa mais cálculo, que tem várias energias, que tem funções de onda sendo somadas ou subtraídas, mas a gente pode pensar que uma das diferenças que leva aí, em que a gente pode pensar nessas duas teorias serem diferentes, é que na teoria da ligação de valência, quando ocorre a sobreposição, não há mudança do formato. Já na teoria do orbital molecular, aqui, ó, na teoria do orbital molecular, há a mudança do orbital, né? A teoria, o próprio nome, teoria do orbital molecular, ela diz o seguinte, que quando 2 orbitais atômicos, aqui, ó, orbitais atômicos se juntam, eles irão formar aqui, ó, um orbital molecular. Ele vai chamar um orbital molecular, né? Que tem um formato diferente aí um do outro. Aqui tá só mostrando, né? Eles vão se juntando aqui, ó. Então, 2 átomos. Aqui é uma energia potencial, a energia envolvida na ligação. Eles, quando estão totalmente separados aqui, eles estão com a energia zero, eles não têm uma energia em relação à outra. Quando eles começam a se aproximar, a aproximação entre eles aí, ó, começa a gerar uma estabilização, eles estão indo para um menor nível de energia. Vai chegar um ponto entre essas distâncias, a distância é medida entre os núcleos, né? Vai chegar num ponto aqui que ele tem um mínimo de energia e que, se você aproximar mais, você começa a levar em consideração a repulsão entre os núcleos, e aí essa energia ela começa, então, a subir de novo lá, né? Você não pode aproximar muito. Aproximou muito, você tem a repulsão entre os núcleos, afastou, você tem a desestabilização pelo distanciamento das moléculas. E as distâncias de ligação, olha aí como é que elas são medidas. Elas são medidas como o poço dessa distância entre os átomos aqui. Assim como a energia de quebra de ligação aí, ó, 104 quilocalorias por mol é a energia para você quebrar, sair daqui e vir até aqui. Ou seja, essa altura aqui tem 104. A gente não vai entrar nesse detalhe por agora, a gente vai falar disso mais em físico-química quando a gente for falar. Mas a questão é, o orbital molecular, ele é um novo orbital, ele tem um novo formato, tá? Igual a gente falou aí, ó, né? Ela vem de uma...
teoria da ligação, da teoria do orbital molecular, a teoria do orbital molecular é uma coisa que é mais matemática levada lá em contas, mas o que a gente tem que ter na cabeça aqui? Que quando a gente junta dois orbitais atômicos, olha aqui um orbital atômico aqui, de um orbital atômico aqui, aqui são dois, né? Dois hidrogênios nesse caso aqui, a gente vai formar dois tipos de orbitais moleculares, tá? Quando a gente forma os orbitais moleculares, o número deles formados aqui, ó, o número de orbital formado tem que ser igual ao número de orbital atômico utilizado. Como assim? Ó, quantos orbitais eu usei aqui? Um orbital atômico, um S do hidrogênio, um orbital atômico, um S do outro hidrogênio, eu usei dois orbitais atômicos, então eu tenho que ter dois orbitais moleculares, tá? Esses orbitais moleculares aqui, eles vão receber dois nomes aí. Um vai ser chamado de ligante e o outro é chamado de antiligante. Na conta, no cálculo, se a gente fosse falar lá, se a gente estivesse lá na aula de química quântica, lá na frente, a gente ia ver que o ligante são quando as funções de onda desses orbitais, elas se sobrepõem, né, formando uma nova função de onda sobreposta, enquanto o antiligante é quando essas funções de onda, elas se cancelam, elas se sobrepõem de maneira oposta, com sentidos opostos e se cancelam, como se fosse ondas mesmo, né? Se duas ondinhas vierem numa mesma sincronia ali, elas vão se juntar e formar uma onda maior. Se elas vierem uma para cima e outra para baixo, elas vão se cancelar ali, naquele ponto, tá? Cancelando é o antiligante, formando é o ligante. O ligante, olha lá, ele tem uma maior estabilidade. Aqui a gente está falando de nível de energia, aqui, ó. De nível de energia, aqui, ó. Tá? O ligante, ele tem uma maior estabilidade. Olha o orbital molecular ligante, estável. Ele tem uma menor energia. Pensa, gente, que a natureza sempre quer descer o morro das coisas. A natureza é sempre morro abaixo. Então, o orbital ligante, ele tem uma energia mais baixa, enquanto o orbital antiligante, ele tem uma energia mais alta ali. E aí, isso daí já pode ser usado para explicar alguns pontos legais que a gente vai ver, né? Olha lá, por que existe, por exemplo, a molécula de H2? Pela teoria do orbital molecular, se a gente fosse pensar, ó, um elétron, um S2 do hidrogênio, um S2 do outro. Vou combinar eles aqui, né? Vou formar o orbital ligante e vou formar o orbital antiligante. Tudo bem? Quando eu preencho aqui, ó, agora eu começo a preencher os orbitais aqui. O que vai ficar? 1, 2. Eu sempre preencho todos de menor energia para ir subir no morrinho aqui. Então, olha lá, a molécula de H2, ela é mais estável do que as moléculas de hidrogênio sozinha. Por quê? Olha o nível de energia que ela está. Ela está no nível menor de energia aqui, ó. Você desceu, né? Para formar, você está agora aqui, nesse patamar de energia com a molécula de H2. Você desceu a energia, você diminuiu a energia. Ela é uma molécula que é mais estável e por isso ela existe na natureza. Agora, olha aqui. Se a gente falar a molécula de H2 mais é mais estável ou mais instável? O que é a molécula de H2 mais? O que é H2 mais? Perdeu um elétron, né? Isso, é a molécula que perdeu um elétron. Se ela perde um elétron aqui, ela fica mais estável ou mais instável? Mais instável. Instável, porque ela agora só tem um elétron de menor energia aqui. Vamos até tirar aqui como se fosse. Um elétron de menor energia. Quanto mais elétrons ela tiver de menor energia, mais estável ela é. Então, a molécula de H2 não fica normalmente formando cátions lá. Dá para você explicar várias coisas. Eu acho que às vezes vocês vão ver isso muito em química orgânica, querendo ou não, né? Mas é um ponto que dá para você explicar. Então, a molécula de H2 ela é mais instável.
Ou seja, dificilmente você vai ver H2, né? H2 perdendo um elétron, né? E formando H2+. Por quê? Porque isso não é favorável para ele. Agora, olha aqui. A molécula de hélio 2. Vamos fazer a molécula de hélio. Vamos apagar isso aqui. Apagar esse pedacinho aqui. Quantos átomos tem na molécula no átomo de hélio? Quantos elétrons tem no átomo de hélio? Um átomo de hélio é um gás nobre, ó, ele tem 2. 1, 2. Cada um vai ter 2. Se a gente fosse ligar eles aqui, eles iam formar, aqui são os orbitais atômicos, orbital atômico, orbital atômico. Eles iam formar o quê? Um orbital molecular aqui, esse daqui ligante, e um orbital molecular antiligante. Quantos elétrons a gente tem para preencher esses orbitais? 4 elétrons. Vamos começar a preencher. 1, 2, 3, 4. Quando a gente faz aqui, ó, como que fica isso daqui, né? Se a gente parar para pensar, você distribuir isso daqui, ó, os elétrons de hélio numa molécula aqui que seria formada por hélio 2, né? Seria como se fosse esse gás hélio aí. É vantajoso? Não é, porque a princípio, se você pensasse que é simétrico essas ligações aqui, ó, tanto para cima você ganha energia, você gasta energia ali, e você estabiliza aqui, desestabiliza ali e estabiliza aqui. Se fosse simétrico, ia ficar o quê? Ia ficar no 0 a 0. Vocês estão entendendo? Ia ficar no 0 a 0. Por quê? Porque você estabilizou com 2 elétrons bastante e desestabilizou com 2 elétrons ali também. Tudo bem? Agora, olha o ponto ainda também, que é legal. Sempre quando você tem um orbital molecular antiligante, ele tem uma maior desestabilização do que um orbital molecular ligante. Ou seja, se a gente fosse colocar aqui uma somatória, né? Se a gente fosse fazer uma somatória desses orbitais aí, você ia ficar um pouquinho para cima aqui, ó, um pouquinho para cima energeticamente. Porque para cima é maior do que para baixo ali. Para cima, a desestabilização ela é mais energética do que a estabilização. Então, você vai ficar um pouquinho para cima, né? E que, em vez de ser 0 a 0, uma coisa que a natureza dificilmente vai fazer, uma reação que é nula, que tanto faz ela fazer ou não fazer, ela não vai fazer. Para que ela vai fazer uma reação que tanto faz ela fazer? Né? Agora se torna ainda um pouco instável, ó, porque é instabilizado, ou seja, a molécula de hélio 2 ela não existe justamente por causa disso. Moléculas que você preenche todos os orbitais ali, dificilmente elas vão ser mais estáveis e elas vão existir nesse caso aí. Agora, e a molécula de hélio 2+? A molécula de hélio 2+, o que aconteceria? Né? A gente vai fazer o quê? Vamos apagar esse ponto aqui. A gente ia fazer o quê? A gente ia perder um elétron aqui. E aí, a molécula de hélio 2+, é estável ou instável? Ou não é instável? Existe ou não existe? Hélio 2+. Se eu perguntasse por esse diagrama aqui, olhando aqui, existe ou não existe? Eu acho que ela existe. Existiria. Por que existiria? Boa, Douglas. Por que ela existiria aí? Olha lá. Bom, meu tio falou que acha que não existe. E existe sim. Eu não sei se foi... Ah, não, foi do carbono lá. Por que ela é mais estável? Porque agora você está colocando 2 elétrons no ligante aqui, estabilizando em apenas um elétron aqui, né? Ou seja, essa estabilização ela é maior. Então, se você fizesse uma somatória aí, ela ia conseguir chegar num nível de energia aqui, um pouco mais baixo aí. Ou seja, a molécula de hélio 2, ela existe, né? Você pode imaginar uma reação que vai ter a formação de hélio 2 lá, e essa formação ela é provável. Isso pela teoria do orbital molecular. Então, a teoria do orbital molecular, ela consegue, com esses diagramas, explicar vários pontos de por que forma, por que não forma. Um ponto importante também,
que a gente vê na teoria do orbital molecular. Quando a gente for lá no quinto semestre explicar em métodos, eu vou revisar essa teoria do orbital molecular, mas já para ir entrando no fundo da cachola de vocês, é o seguinte, que esses elétrons, às vezes, eles podem pular para aquele orbital lá de cima e voltar depois para cá, tá? Isso daí ele depende de ganhar ou receber uma energia da molécula aí, mas ele pode fazer esse salto aí, né, desses orbitais e emitir energia e tudo mais, mas a gente não vai entrar nesses detalhes. O que é importante, que a gente precisa? Que a teoria do orbital molecular, então, ela se baseia, né, nessa sobreposição. E olha a sobreposição, por exemplo, dos orbitais P. Olha aqui, tem um orbital P de um lado, a gente estava falando por enquanto do S, o orbital P do outro. Olha aí, eles podem se sobrepor como? De frente um com o outro, olha lá, de frente um com o outro, né? Vai ter essa formação do orbital ligante. Reparem que é diferente o formato desses orbitais, ó, essa partezinha aqui é um pouco menor, ó, do que era essa parte, né? Essa parte aqui ficou mais arredondada, então é um novo orbital que é formado. E no antiligante vai formar aí esse nódo aí, ele vai ficar... É uma interação que é destrutiva, então vai criar essa região de espaço entre os elétrons, onde não existe elétron entre as moléculas, mas o importante é a gente ver que é mais energética, né? Olha lá, então você vai ter dois tipos, o ligante e o antiligante. Tá vendo que eles estão em fases diferentes, ó? Azulzinho com azulzinho, se for os dois azulzinhos, combinam na mesma fase, positivo com positivo, se você falar, né? Vai ficar positivo, positivo, vai formar. Aqui, positivo com negativo, não forma aí, tá? Outra maneira que eles podem interagir, né, e formar a ligação, é ao invés de ser de frente, eles podem se ligar aqui, ó, paralelamente um ao outro, ó. Olha como que fica esse orbital molecular aqui, ó. Como que fica esse orbital molecular aqui, né? Esse é o ligante e esse é o antiligante aqui. Formas totalmente diferentes, tá? Se a gente combina todos os orbitais P aí, ó, quando a gente está falando de orbitais P, a ligação sigma é uma ligação que ela causa uma maior estabilização. Tá vendo que ela desce mais? Né? A gente vai falar dessas ligações sigma e pi aqui. Vou falar agora com vocês. Tá? Enquanto essas pis aqui, ó, elas são ligações que desestabilizam menos e também desestabilizam menos. São interações mais fracas. Mais fracas, então, significa que fica um pouquinho mais para cima ali. Quando a gente tem a interação linear entre o orbital, que é uma colisão de frente, a gente tem essa ligação chamada de ligação sigma, tá? A ligação sigma é uma ligação mais forte entre esses orbitais. Quando a gente tem essa ligação paralela, a gente tem uma ligação chamada ligação pi entre os orbitais, ela é uma interação do tipo mais fraca, e essa questão se reflete energeticamente aqui, ó, a sigma ser mais forte, ela leva a uma maior estabilização, enquanto a pi ser um pouquinho mais fraca, ela leva aí uma menor estabilização aí, nesse caso aí. Tudo bem? Por enquanto está de boa de entender? Tá tranquilo por enquanto, gente? Vamos indo. Olha lá, né? Quando a gente fala dos orbitais, ó, aqui é um orbital P do carbono com orbital P do oxigênio, né? Só mostrando a diferença também. Eles têm diferença de tamanho, é o tamanho do orbital do oxigênio para o tamanho do orbital do carbono, quando a gente está formando a ligação. Essa teoria do orbital molecular, ela consegue explicar até o ponto de por que o carbono ficaria mais carente de elétrons, Se a gente pensar de eletronegatividade, né, carbono e oxigênio, a eletronegatividade é a capacidade do átomo atrair elétron para si. O oxigênio, ele é mais eletronegativo. Né? Ou seja, se você tiver uma ligação carbono-oxigênio, os elétrons eles vão tender a ir para o lado do oxigênio lá. Vão tender a ficar... Se a gente imaginasse uma nuvem, aí o oxigênio ia ficar com essa nuvem inteira em cima dele, e o oxigênio ia ficar só, o carbono ia ficar só com um pedacinho aí dessa nuvem aí, né? Olha lá, nos orbitais isso se reflete, ó, o oxigênio com uma densidade muito maior no orbital ligante, e o carbono, coitado, com uma densidade muito maior no orbital antiligante ali.
Ou seja, isso daí, a teoria do orbital molecular dá para você explicar tanta coisa, você conseguiria explicar até por que numa ligação carbono-oxigênio, né, um elétron ele vai tender a se aproximar pelo lado do carbono. Por quê? Porque o carbono está com esses orbitais antiligantes maiores aí. Tudo bem, mas isso daí a gente não vai entrar no detalhe, não. Qual que é a questão toda? A questão... Deixa eu pular um pouco aqui. A questão toda é o seguinte, a gente está tentando entender como que o carbono forma 4 ligações, né? O carbono, como que o carbono forma 4? Por que o carbono não forma essas 4 ligações, um carbono com o outro aqui? Isso não existe. Por que isso não existe? Né? Por que isso não existe? Isso aqui eu vou falar depois na próxima aula, por enquanto. Esse modelo da repulsão dos pares de elétrons a gente deixa para lá por enquanto. Quando a gente faz a distribuição eletrônica do carbono, né? Quando a gente faz a distribuição eletrônica do carbono, a gente vê que o carbono ele acaba aqui nesse ponto aqui que a gente viu, né? 1s2, 2p2. Deixa eu botar até um slide branco aqui para a gente comentar isso aqui. 1s2. Uma tela em branco aqui para a gente explicar isso aqui. Distribuição eletrônica do carbono. 1s2, 2s2, 2p2, né? Então, se a gente colocasse aqui 1s, 2, 2s, 2, p, 2. Se a gente pensasse, falando de ligação covalente, né? O que é a ligação covalente? É o compartilhamento dos elétrons. É o compartilhamento. É o compartilhamento. É o compartilhar elétrons, né? Onde a gente viu lá, quando o carbono faz ligação com o hidrogênio, né? A gente coloca assim, ó, 1, 2, 3, 4. Coloca os hidrogênios aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Né? E faz as ligações. Quantos elétrons está entrando em cada compartilhamento desse daqui? Quantos elétrons estão entrando? Cada átomo, né? Cada átomo, por enquanto a gente está vendo aqui, cada átomo com um elétron. Ó, um do carbono, um do hidrogênio. Um do carbono, um do hidrogênio. Um do carbono, um do hidrogênio. Né? Entanto que quando a gente representa essas ligações aí, ó, um do carbono, 2 elétrons daqui. Esses 2 elétrons aqui estão vindo da onde? Um do carbono e um do hidrogênio. Né? Quando a gente olha a distribuição eletrônica aqui do carbono, ó, 2 pares aqui, um elétron livre aqui, um elétron livre aqui. Quantos elétrons livres o carbono teria para fazer essas ligações aí? Quantos elétrons livres o carbono teria para fazer essas ligações? Saúde! Olha o coronga. Quantos elétrons livres ele teria para fazer essas ligações aí? Se a gente parar para pensar, 2, né? Se a gente vê o carbono com essa formação aqui, ó, ele ia ficar assim, ó. Ele ia ficar um parzinho aqui e 2 elétrons livres aqui. Ele ia conseguir compartilhar só 2 elétrons. Mas quando a gente faz o desenho, olha aqui quantos que ficam, ó. Isso já é o primeiro ponto que é legal no carbono da gente observar. Olha o que o carbono faz. Não é o carbono que faz, mas a teoria explica, né? Porque o carbono não pensa em fazer isso. As coisas acontecem, a teoria que surgiu para explicar é isso que acontece, ó. Há uma promoção do elétron para este orbital aqui. Promoção do elétron. E aí ele passa, essa conformação passa a ficar da seguinte maneira aqui, ó. Opa! Passa a ficar assim, ó. 1s2 igual sempre teve. 2s2
aqui assim, e P, ó. Vou colocar até de vermelhinho para ficar bonitinho. Um elétron promovido, ele foi promovido para um orbital P. Promovido para um orbital P. Gastou energia? Gastou energia. Né? Qual é a vantagem disso daqui, dessa promoção do elétron aqui? Dessa promoção do elétron? Ele gasta energia, há um gasto, vou colocar aqui, ó, há um gasto. Há um gasto. Porém, olha aí, que legal, ó. O ganho formando 4 ligações é maior. O ganho formando 4 ligações é maior, ou seja, isso daí compensa. Compensa. Fazer essa promoção é como se o átomo pensasse assim, ó, eu promover esse elétron, vou gastar 10 calorias de energia, eu estou chutando, tá? Não são 10. Vou gastar 10 calorias de energia, mas fazendo as 4 ligações, eu vou ganhar 50 calorias. Então, é favorável para o carbono fazer essa promoção dos elétrons. E aí ele fica com quantos elétrons aqui para fazer essas ligações aí, ó? Ele fica com 4 elétronzinhos livres ali para fazer essas ligações aí. 4 elétrons livres, não fica? Ó, um S, um P e outro P ali. 4 elétrons livres para fazer essas ligações, né? E aí, por isso que a gente vê a ligação do carbono aqui, ó, quando a gente fala, por exemplo, do CH4, a gente está vendo aqui o carbono com esses 4 elétrons. A gente não vê ele desse jeito aqui, com o par de elétron que já está emparelhado e que não será compartilhado. A gente não vê ele fazendo isso daqui. A gente vê ele assim. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, só para reforçar mais ainda essa ideia, né? Se a gente parar para pensar na molécula do oxigênio, deixa eu desenhar ela de verde aqui, ó. O oxigênio. Olha o oxigênio, como é que ele é? É 1S2, 2S2. Opa, vou fazer assim, ó. 2S2, 2P. É aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 2P4. Né? Ou seja, o oxigênio, normalmente, ele vai fazer assim, ó. Vão ficar 2 parzinhos de elétrons livres ali. E vai ficar ainda 2 elétrons livres. Vamos fazer, por exemplo, a molécula da água aqui, ó. 2 elétrons livres para fazer essa ligação. Deixa eu desenhar a molequinha com a ligação mesmo. 2 elétronzinhos que vão fazer essa ligação ali, ó. Um do hidrogênio, um do oxigênio. Um do hidrogênio, um do oxigênio. Quem são esses 2 pares aqui? Esses 2 pares aí, ó. Deixa eu circular eles de azul. Esses 2 pares aqui, ó. Olha eles aqui, ó. Então, se o carbono fosse daquele jeito ali, com aquele par ali ainda alinhado, ele não conseguiria fazer essa ligação. Ele não faria essa ligação, mas ele faz o quê? Ele promove esse elétron e gasta um pouquinho de energia, mas recupera essa energia posteriormente. De boa de entender isso? Deu para entender? Deixa eu apagar essa parte aqui do... Diga, professor. Diga. É como se o C2 não existe. C2 não. As energias de gravitacional ali dos elétrons, das 3 primeiras ligações, não deixa espaço para ele fazer a 4ª com ele mesmo, seria isso? As energias gravitacionais, eu não sei se é gravitacional a palavra, não. É, aquelas energias envolvidas na ligação ali. Que ela está circulando de volta. Seria pela formação do orbital. Pela orientação orbital. Ele está circulando ali, né? Aí quando ele completa as 3 primeiras ligações, não tem mais espaço para fazer a 4ª, seria isso? Seria. E quando ele se liga um elétron a outro,
tem um ângulo ali de espaço entre eles, né? Que ele está circulando ali, não é isso? Um ângulo de espaço. Tem um ângulo de ligação, mas não é um ângulo de Isso. espaço. Um ângulo de ligação. O ângulo de ligação. Ali não tem espaço para caber a quarta ligação, seria isso? Seria. Seria bem isso mesmo. Quando você tem a ligação do carbono 4, carbono com outro Que só carbono tem ali. espaço para conectar outro tipo de átomo. Na verdade, é onde a gente está quase, a gente já vai quase chegar nesse ponto aqui. Não existe espaço para fazer essas 4 ligações aí. Essas 4 ligações não é espaço, não é que não existe espaço, não existe orientação. E aí é aí agora que a gente vai chegar nesse ponto aqui. Porque é daqui que a gente vai começar a entender isso que você está falando. Está super certo, é a questão espacial mesmo, mas é aí que a gente vai entender por que não existe essa questão espacial. Olha lá, quando a gente está falando disso daqui, a gente viu pela teoria da ligação de valência, né? Que o que acontece quando ocorre uma ligação aí, né? Uma ligação, ela ocorre pela sobreposição dos orbitais, né? Dos orbitais. Foi isso que a gente viu. Os orbitais, eles se ligam e eles fazem as ligações. Então, quando a gente olha o átomo de carbono, vou desenhar um átomo de carbono aqui, vou colocar ele como um C, e vou desenhar os orbitais dele aqui, ó. Vamos desenhar que ele tem, vou desenhar primeiro os P's, né? Ele tem um P nessa direção. Agora, deixa eu tentar desenhar aqui uma coisa, deixa eu primeiro tentar desenhar ele meio 3D, o plano aqui. O plano da coisa vai ficar aqui, ó. Ficou meio... Não, deixa eu colocar bonitinho. O plano é assim, ó. Esse aqui ficou feio. Pronto, caraca. Esse aqui, coloquem os óculos 3D que vai começar o filme. Ó, vamos chamar aqui de PX, PY aqui, ó, para cima e para baixo, e esse daqui fora do plano, PZ. Né? Se a gente olhar os orbitais P, eles estão aqui, né? Existe um orbital PZ aqui. Existe um orbital, vou colocar de outra corzinha aqui, o PX, nessa direção aqui, vai ficar um pouco sobreposto, mas ele está nessa direção do PX aqui. E existe um orbital PY, vou colocar aqui de vermelhinho um pouco mais escuro. PY aqui para cima. Né? Todos eles estão coexistindo aí no mesmo átomo de carbono. Além disso, a gente tem quem? A gente tem o orbital S que está ali no meio. Esse aqui é o orbital S. O orbital S é uma bola, né? Orbital S. E quando a gente olha a molécula de CH4, curtiu, né? Obrigado. Quando a gente olha a molécula de CH4, como que ela ia ficar com os hidrogênios? O hidrogênio, vou desenhar um hidrogêniozinho aqui. O hidrogênio tem um elétron, diga. Alguém me chamou? Não chamou, não. O hidrogênio, ele sai assim, ó. Né? Só tem um elétron S lá em volta dele. Só tem o S. É um S1. Então, a gente colocaria aqui, ó, um hidrogênio aqui. Vou colocar o desenho do hidrogênio aqui. Usando esse orbital amarelo. Vou colocar um outro hidrogênio aqui. Usando esse orbital aqui, vermelho escuro. O outro hidrogênio eu vou colocar aqui, ó. Ficando aqui nessa posição aqui. E, sei lá, vou tentar encaixar um outro hidrogênio aqui, tentar, sei lá, colocar ele aqui nessa posição aqui, meio com S aqui. Interagindo com o orbital S. Como que ficaria as ligações? Como que ficariam? Se a gente pensasse que era assim, o S já ia ficar mais complicado de entender, né? Se for a sobreposição dos orbitais, segundo a teoria da ligação de valência, e é a sobreposição, como que ficariam esses ângulos aqui desses P's, pelo menos, do P? Porque o ângulo, vamos só, se a gente pegasse o PX, se a gente olhasse só dois P's aqui, ó, o PX e o PY, né? Qual é a distância, qual é o ângulo entre esses átomos aí? Pagou tudo. Qual seria? 45 graus? 90, né?
Ó, um tá aqui nessa ligação aqui, e o outro ia estar aqui, né? Ó, fica certinho esse ângulozinho aqui, ó. 90 graus aqui, ó. Seria o hidrogênio com um PY, seria o quê? O orbital S do hidrogênio com o PY do carbono, e aqui seria o orbital S de outro hidrogênio com o PX do carbono. Né, eles teriam um ângulo de 90 graus entre eles. Como se fosse assim, ó, esse com esse, 90 graus. Esse daqui também com esse aqui, daria 90 graus ali. 90 graus. E quando a gente olha o ângulo entre eles aí, ó, olha o ângulo das moléculas, o ângulo da molécula de metano aqui, ó, 109,5 graus. 109,5 graus. Né? E aí as pessoas começaram, quando as pessoas tinham essa teoria da ligação de valência, falavam assim, ó, a teoria da ligação de valência é o seguinte, os átomos, eles se sobrepõem, os orbitais se sobrepõem e formam a ligação. Quando viram a geometria do metano, viram que não era na mesma geometria que correspondia a quem? Que correspondiam aos orbitais. Aqui, ó, não eram nesse. Deixa eu botar os orbitais aqui. Não tinham esses ângulos que observavam aqui nos orbitais atômicos. Não haviam esses ângulos que haviam nos orbitais atômicos. E não só na molécula de carbono, não, mas ali na frente, qualquer coisa, se quiser, a gente dá outro exemplo. Mas principalmente na de metano aí, ó. O que, que acontece? Esse ângulo de 109,5, ele não é observado no orbital S, no orbital P, no D e no F. Essa angulação. Então, como é que faz para se sobrepor os orbitais, sendo que eles ficam num átomo, num ângulo que não existe entre esses orbitais? E é aí que surgiu a questão da dúvida, o que acontecia nesse ponto, né? O que virava, né? O que aconteceu para isso surgir? E aí que surge esse conceito aqui do quê? Da hibridização dos orbitais, né? Hibridização é como se fosse, a gente pode considerar aí que é uma mistura desses orbitais. Uma mistura desses orbitais. Olha lá, é como se um orbital S, olha aí, ó, o orbital S se misturasse com o orbital P para formar um orbital SP. Tá vendo que o formato dele parece um pouco com P, mas ele é meio cabeçudo aqui, ó. Olha nesse caso aqui, ó. O orbital S se misturou com os 3 orbitais P para formar, né? A gente tinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4 orbitais para formar 1, 2, 3, 4 orbitais chamados sp3. Por que é sp3? Porque foram 3 orbitais P e um orbital S. Por isso que é sp3. Olha o formato que eles ficam aí. Ficaram nesse formato. E segundo essa teoria aí, quando havia essa hibridização dos orbitais aí, essa hibridização dos orbitais em sp3, né? Aí sim eles viravam com o ângulo de quem? Com 109,5 graus Celsius. Estão viciados já em graus Celsius. 109,5 graus. E aí sim eles conseguiam explicar o quê? Explicar então a geometria aí, ó. A geometria de quem? A geometria do metano. Da molécula. Isso, a geometria da molécula. E ela fica sempre nesse grau certinho, né? Do metano, sim. A hibridização desse orbital, né? A hibridização dos orbitais sp3, elas tendem a ter um ângulo aí próximo desse do metano. Aí eu vou explicar daqui a pouco só alguma diferençazinha aí. Mas a hibridização, os orbitais híbridos, olha que legal, ó, eles surgem... Travou. Os orbitais híbridos, eles surgem para conseguir explicar a geometria que a galera estava vendo, né? Então foi isso. A hibridização surgiu para explicar, né? Ela surge para explicar as geometrias observadas. As geometrias observadas.
Um outro ponto aqui, quer ver? Também, vamos usar agora eu já vou até incluir. Entenderam só essa questão da hibridização por enquanto? Né? E aí, com a hibridização, agora sim eles conseguiram entender. Por quê? Porque não tem, ó, não confunde também esse ponto aqui, ó. Essa promoção do elétron aqui não é hibridização. Eu já vi alguns sites, alguns lugares, vídeo dos caras falando que a promoção do elétron aqui, ó, o elétron ser promovido, que é chamado de hibridização. Não é. O elétron ser promovido não é o que leva à hibridização. No entanto, que nós temos moléculas que não têm promoção de elétrons, mas que são hibridizadas. A hibridização surge para explicar a geometria das moléculas. Vou dar um outro exemplo. Deixa eu botar uma tela em branco aqui para explicar. Olha lá. Né? Vou botar a telinha em branco aqui, ó. Tela branca. Molécula de água. Alguém dá um Google aí, olha, qual é esse ângulo aqui da molécula de água para mim? Eu acho que é 120, hein? Eu acho. Não, acho que não é não, acho que é um pouco menos. Dá um Google aí, só para o meu computador não travar. 104, professor. 104. Né? Ó, do carbono é 109,5. Pagou, 104. Deixa eu desenhar de novo. Então, a molécula de água aqui, ó. Só anotar aqui, ó, do CH4 é 109,5. Olha da água. A da água, esse ângulo aqui, ó, é 104 graus. Agora, de novo, a gente volta a explicar o quê, né? Vou colocar esse negocinho aqui. Por que que não é 90 graus? Por quê? Porque a água também tem, ó, o oxigênio é o quê? 1S2, 2S2, 2P. O oxigênio é assim, né? 1, 2, 3, 4. Né? Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele precisa de mais 2 elétrons para ficar com 8, e por isso ele usaria aqui. Mas, se a gente fosse olhar, de novo, né, o ângulo dos orbitais P aqui entre um e outro, ele é sempre o quê? 90 graus. Ele vai ser 90 graus. E aqui você não vê 90 graus. Mas o que acontece? O átomo de oxigênio, ele hibridiza também. Ele tem uma hibridização, o oxigênio, ele tem uma hibridização também sp3. Quando ele fica com uma hibridização sp3, qual é o ângulo que ele consegue aí, né? Ele consegue formar esse tetraedro, que a gente chama, que depois eu vou mostrar para vocês, mas esse tetraedro é aquele ângulozinho lá de quê? De 109,5 graus aproximadamente. Tudo bem? 109,5 igual ao do metano lá, bem parecido. Só que agora, olha aqui o da água. No da água, a gente tem aqui essa chamada repulsão dos elétrons aí. Repulsão dos elétrons. E o que essa repulsão dos elétrons faz? Olha aqui, ó. Esses elétrons que não estão ligantes aqui, ó, eles causam uma repulsão aqui, que faz com que essa ligação seja fechada ali. Seja esmagada um pouco. Por quê? Quando a gente fala de repulsão dos elétrons, os pares não ligantes têm uma repulsão maior do que os pares não ligantes com ligantes, que têm uma repulsão maior do que os pares ligantes com ligantes. Existe uma repulsão muito grande, ó. A repulsão aqui vai aumentando aqui, ó. Daqui para lá, aumenta. Escrever de lado aqui é difícil. Então, a repulsão entre esses pares de elétrons é grande. É como se fosse assim. Deixa eu fazer até a corzinha bonitinha aqui para ficar bem legal de vocês verem, ó. Se a gente fosse fazer com a mesma corzinha que estão aí, ó, ia ficar a repulsão entre esses dois aqui é bem gigantona. A gente só não consegue ver isso aqui espacialmente por causa do meu desenho. Que vai ser maior
do que a repulsão entre esses dois aqui, que são os pares não ligantes, ou os pares não ligantes com os pares ligantes, que vai ser maior do que essa repulsão entre esses pares aqui, que são os pares ligantes com ligantes. Se essa repulsão aqui ela é menor, quando você tem pares de elétrons na sua molécula, a molécula vai tender a fechar ali, porque essa repulsão ela é grande aqui, entendeu? Então, ó, o ângulo da água é 104, mas o que acontece? A água ter esse ângulo de 104, claro, era 109, fechou por causa da repulsão dos pares de elétrons. Mas esse ângulo de 104 é de o quê? É causado pela hibridização dos orbitais. Hibridiza, mistura esses orbitais, viram a sp3 e ó, não tem nenhuma promoção de elétrons. Ou seja, a promoção de elétrons não tem nada a ver com a hibridização. A hibridização surgiu para explicar a repulsão dos pares de elétrons. Outro ponto aí, só para terminar essa parte da repulsão dos pares de elétrons. Olha para mim a molécula do não acredito, apagou tudo que eu estava escrito ali. Olha para mim a molécula aqui, ó, do NH3. Que triste ter apagado o meu desenho. Do NH3. Qual é o ângulo dos hidrogênios do NH3 aí? Qual é o ângulo do NH3? Cento e 4,5. 104,5. Opa. Acho que é 107, professor. 107. Boa. Eu falei, nossa, tão perto, mas 107. Olha aí, a gente já consegue até explicar o quê? Por que esse ângulo é 107? 107. O da água, ó. Que horrível esse negócio aqui. O da água aqui, ó. O parzinho de elétron. Esse ângulo fica mais fechado. Fica 104. E o do carbono CH4 fica 109. Por quê? Por causa da repulsão, ó. A gente aqui, ó, tem repulsão entre os pares de elétrons, né? E entre o par e a ligação, que vai fazer com que ela seja mais esmagada. Aqui a gente tem repulsão entre os pares, né? E tem repulsão entre as ligações aqui, que é a mais fraca. Aqui a gente tem entre a mais fraca. E aqui a gente só tem interações mais fracas aqui, ó. Repulsões mais fraquinhas entre um e o outro aí. Então, esse modelo não é um modelo, né? É uma teoria, né? Essa teoria chamada VSEPR aí, né? Valence Shell Electron Par. Par Repulsion aí. Repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Essa teoria, ela só fala isso, assim. Ela é super legal. Valence Shell Electron Par Repulsion, né? Que é a repulsão dos pares de elétrons. Mas ela explica, por exemplo, essas angulações de ligações aí, tá vendo? O nitrogênio, como ele só tem um par, ele força um pouco aí, fica 107, né? Não fica igual ao 109 do carbono, que tem lá os 4 pares, mas fica um pouquinho mais fechada essa ligação aí. E o oxigênio, que tem 2 pares aí, ele tem essa angulação ainda mais fechada aí. Agora, todos esses daqui, ó, todas essas 3 moléculas, todas as 3 são o quê? São híbridos sp3. Todas elas são híbridos sp3. Todas elas têm essa ligação de tetraedro. Eles têm esse ângulo de tetraedro aí. Tetraedro. Tá? Hibridização sp3, ele tem essa angulação de tetraedro lá. Deixa eu ver se eu acho que eu tenho um programinha aqui de desenhar essas moléculas aqui. Deixa eu só ver se eu acho.
eu ver se tem no procurar aqui. Ah, acho que eu desinstalei. Não botei o programa. Meu Deus. Não, não tem instalado. Deixa eu ver se dá para desenhar aqui no... Só para mostrar para vocês como é um tetraedro, para vocês terem ideia aqui. M-Drawn. E aí todos eles vão ter hibridização. A hibridização ela surge para explicar essa orientação desses orbitais aí. Já vou chegar nas ligações, por que o carbono tem 4 ligações. Deixa eu só ver se eu consigo desenhar um tetraedro, que aí vai ser fácil da gente... Vocês estão vendo aí o programinha de desenhar molécula, né? Deixa eu desenhar aqui o CH4. Vou colocar as moléculas aqui, os hidrogênios aqui pra gente. Deixa eu ver se eu consigo passar isso aqui para 3D. Ah, eu acho que eu não tenho esse negócio. Deixa eu ver se eu abro o Cam. Deixa eu ver se copiar e colar lá no outro dá. Copia, filho. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui, gente, para mostrar para vocês a estrutura 3D. Aqui. Ó. Não. Aqui, ó. Isso daqui é um tetraedro. Essa molécula aqui é um tetraedro. Ó, as ligações, é difícil desenhar isso no papel, porque a gente não consegue ver. Mas todas as ligações, se você deixar assim, parece que aqui tem uma ligação quase 90 graus, né? Um pouquinho maior. Se você deixar assim, ó, de baixo tem também. Se você girar, todas as ligações, elas têm a mesma distância entre elas, e essa é a maior repulsão que você consegue de uma ligação com a outra ali, no caso ali, né? Se eu desenhar, por exemplo, aqui, né, vou desenhar ali, vou desenhar aqui a molécula de H2O. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo o H2O. Deixa eu ver se eu coloco as duas para a gente ver a ligação aqui, e a de NH3. Vamos ver se aparece elas aqui. Boa. Vou chegar mais perto. Olha aqui a ligação entre elas aqui, ó. Pá, vai ficar no espaço o negócio, meu. Não vou conseguir desenhar, mostrar. É muito 3D para minha cabeça, gente. Mas, ó, o ângulo da água aqui, ó, do CH4, maior do que o ângulozinho da água. Vou colocar até aqui, ó. Ah, não, aqui é a distância de ligação. Que é maior do que o da amôniazinha que a gente olha aí, ó. Tudo bem? Do que o da amôniazinha aí. Mas se a gente parar para pensar, todos esses ângulos aqui, ó, todas essas moléculas aqui, todas essas 3 moléculas que a gente está vendo aqui, ó, elas vão ter o quê? Elas vão ter em si
a questão do tetraedro. Só que no oxigênio tem como se fosse dois pares de elétrons que não aparecem aqui, ó, nesse ponto, né? Eu não sei nem se dá para ver via em par de elétrons, se aparece aqui. Aqui, ó, show lone pairs. Vamos ver se ele aparece aqui. Ah, se não travasse. Quando mostra os pares de elétrons, aí que a gente consegue ver que ela tem mesmo as 4 ligações ali. Aí, show. Cadê, meu filho? Ai, sumiu. Ah, é, vi. É. Aí. Olha aqui os pares de elétrons, ó. Se a gente olhar, fica praticamente um tetraedro. Olha o da água. Onde estão os pares de elétrons? Olha lá, o ângulo da água. Os pares de elétronzinhos. Olha o do NH3. Os pares de elétrons, contando com os pares de elétrons, também fica um tetraedrozinho lá. Igual o do metano que está aqui. Então, todos eles têm hibridizações P3. Mas só que quando você vai ver o nome real da molécula, né, o ângulo, a formação aqui, o da água ia ser o quê? Angular. Essa daqui a gente vai ver no semestre que vem, essas nomenclaturas. Mas aqui, ó, pirâmide trigonal, né? E o tetraedro, que é o do CH4 ali. Tá? Então, mas todos os ângulos aí são por quê? São porque eles têm a hibridização de que tipo? Eles têm hibridização do tipo sp3. Todos são híbridos do tipo sp3 e vão formar um tetraedro aí quando fizerem lá. Tá? Quando a gente olha aqui esse desenho, a gente não entende por quê. Isso também explica o quê? Né? Às vezes alguém pergunta assim, por que a água não é angular? Por que a água não é angular? Não angular não é linear a geometria da água. Né? Você teria a repulsão dos elétrons aqui, ó, teria um ângulo de 180 graus, porque ela tem essa hibridização sp3 e ela é... Na hibridização sp3, você consegue uma maior distância entre esses elétrons aí do que se fosse nesse caso aqui que você está vendo desse jeito aqui. Tá? Então, a água ela é angular justamente porque ela segue essa hibridização sp3 aí. Beleza? E a hibridização, enfia isso na cabeça de vocês desde já, surgiu para explicar geometria molecular e não o contrário lá. E não tem nada a ver com essa promoção do elétron ali. Tá bom? Outra maneira aqui, ó, é uma ligação no etano, então, moléculas que tem aí, ó, né, ó, o carbono sp3, olha lá, o tetraedrozinho do carbono sp3, esse carbono, falou que é sp3, gente, é porque você misturou 3 orbitais p's e um orbital s ali, né, ó, 3, ligou todos, acontecendo o que? A sobreposição desses orbitais, aqui a gente está vendo aqui, até pela própria teoria da ligação de valência mesmo, né? Formando essa ligação. Olha o ângulo aí, ó, 109,6, né? O ângulo de ligação, quase todos na mesma angulação. Aqui, é as ligações, né, do etano aí. Se a gente for falar de orbital molecular, o orbital do orbital molecular é similar aí. Então, olha lá, ó, a hibridização no P. Aqui é mostrando só os orbitais P aqui. Eles têm um caráter P maior, né? Quando você diz sp3, isso aqui é importante, 75% desse caráter do orbital aí vai ser P e 25% vai ser S, 25% S. Né? Por quê? Porque você tem 3 P's e 1 S. No total você tem 4, né? Então você tem 1/4 aqui para S e 3/4 aqui para o orbital P. Tudo bem? Olha aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ó, o orbital atômico sp3, ele tem essa bolinha mais gordinha, assim, ele é mais gordinho, ele tem um orbital, mas ele tem um caráter bastante P, bastante pronunciado aí. E o mesmo esquema vai se ligar ali, travou de novo, vai se ligar um orbital no outro, formar o orbital molecular, um novo orbital, e o orbital antiligante ali. Olha aqui as ligações no eteno. Olha o que acontece no eteno ou no etileno aí. Eu vou explicar o eteno e o etileno, vou explicar
até essa parte do diamante, depois a gente continua na próxima aula, que senão vai ficar muito grande essa aula aqui. Mas olha lá, ó, o que acontece? No eteno, quando a gente tem ligações duplas, as ligações chamadas duplas, e depois a gente vai ver também as ligações chamadas triplas, elas são chamadas aí de ligações chamadas de pi, né? São as chamadas pi. O que é a ligação pi? Ó, a ligação pi é quando você tem a hibridização dos orbitais aqui, ó, mas só que você não hibridiza todos, ó. Usou o quê? 2 orbitais p e um orbital s para se misturar um com o outro ali, ó. Então você tem essa hibridização chamada sp2, porque você usou 2 orbitais p ali e um orbital s só, e ficou um orbital p chamado p puro aqui. Se a gente olhasse o desenho dele, igual a gente olhou ali, ó, o do carbono aqui, esse daqui é sp3, ó, nem um orbital p puro. Olha esse daqui, o orbitalzinho p dele aí, ó. E esse orbital fica bem 90 graus mesmo um do outro, e aqui a ligação entre eles fica 120. Se a gente olhar de cima aqui, ó, 120 entre esses orbitais aqui. Tá? Mas esse orbital P puro aqui, o que acontece? Vamos, se a gente olhar essa ligação aqui, ó, carbono, dupla, carbono, hidrogênio, 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 hidrogênio. Como que ficaria essa hibridização aí, ó? Ficaria, primeiro, se a gente olhar aqui no cantinho, vamos dar o zoom aqui, a interação entre os orbitais sp2, ó, sp2, porque tem o P puro ainda que a gente não está falando, com os hidrogênios ali, fazendo também uma ligação sigma aqui, ó, ligação sigma de frente, todos de frente aqui, essa angulação entre eles de 120 graus, e também a formar a ligação do orbital P com o P do outro. Ó, que P que é esse? É o orbital P puro, que é o roxinho. Essa interação ia ser paralela entre eles aí. Uma interação paralela que ia se formar aqui. Então, isso que a gente vê aqui, esse daí é a ligação dupla entre esses orbitais. Isso daqui vai ser representado dessa maneira aqui. Uma interação dessa daqui vai ser a π, e a outra interação dessa daqui vai ser a interação sigma ali, né? E por isso que você forma essa ligação. Olha lá a angulação entre eles aqui, ó, 120 graus, ó, 120 graus. Igual a gente viu com a hibridização do sp2 lá, o que acontece? O átomo no meio, ficam os orbitais aqui, ó, né? Ficam 120 graus entre um e outro aí. 120 graus, ficou até um pouquinho maior aí, né? E angulação 116 ali, né? Claro, vai sofrer algumas alterações? Vão, né? A força da dupla ligação é maior, eu não comentei isso, mas é maior. Claro, a força da ligação dupla é maior. Por quê? Porque você tem agora 2 tipos de interações acontecendo aqui, ó. Interação do sigma e uma interação do tipo π aqui. Tudo bem? Aqui é do etileno. Vou até o etileno aqui. O que mais que eu ia falar aqui desse ponto aqui? E do último aqui, daqui a pouco eu falo do carbono do diamante, desse último carbono, tripla carbono, né? Qual que é o tipo de hibridização que você consegue? É a hibridização sp. sp sozinho. E aí vão ficar 2 orbitais p puro ali, ó. 2 orbitais p puro, né? O desenho aqui que eu arrumei, ele representa um orbital p puro de azulzinho claro e o outro de roxinho. Então, quando você tiver a formação da ligação aqui, ó, vai ter a ligação, essa daqui, essa amarelinha aqui é a sigma. Vamos dar o zoom aqui, ó. Essa amarelinha é a sigma, essa azulzinha é dos orbitais P azulzinhos dos 2 carbonos e a roxinha é dos orbitais P roxinhos puros dos 2 carbonos. Orbitais P puros que ficaram aqui, ó, dessa hibridização, ó. Fez a hibridização sp e sobraram 2 orbitais que não se misturaram aí, tá? Quando a gente olha a distância da ligação aqui, ó, aí a distância das ligações aqui deles vão ser 180 graus esse orbital P puro mesmo. Então, o composto que você tem aí uma hibridização do tipo sp, você vai ter um composto que ele tende a ser o quê, por exemplo? Ele tende a ser linear. Ele tende a ser linear, tá? Olha as forças da ligação.
Carbono simples, 88, dupla, 152, tripla, 200 calorias aí, 200 quilocalorias. Por quê? Porque você tem maior número de interação entre esses dois carbonos aí. Você tem um maior número de interação entre esses dois carbonos aí. E a distância de ligação do carbono com o outro aí, ó, elas também vão diminuindo, ó, 1,54, 1,33, 1,20. Eles vão se aproximando aí. E aí, por que não é possível você ter, então, uma ligação carbono, 4 carbonos ali? Uma ligação carbono com 4 no mesmo átomo de carbono, né? Porque você não tem orbital que permita isso acontecer, né? Você pode ter a mistura sp, que o carbono vai ficar aí com ângulo, né, de 180. Você pode ter a sp2, que ele vai ficar naquele formato lá, né, de 120. E você pode ter a sp3, que ele vai ficar naquele formato, eu não sei desenhar muito bem o sp3, mas que ele vai ficar no formato de 104, né? 104 não, de 109. 109 graus. Agora, o que mais que você pode fazer com os orbitais do carbono, que é o quê? 1s2, 2s2, mas aí já vamos deixar o elétron promovido, né? O que mais você pode misturar? Não tem como, você não tem para onde correr mais, né? As hibridizações que você consegue é S, sp2 e sp3, você não pode deixar eles desse jeito, eles não vão ter orientação espacial que permita a repulsão, né? Pela aquela teoria da repulsão, pela repulsão dos pares de elétrons aí, né? Não tem como ter um ângulo, não ter hibridização, e você não tem orbital suficiente para ele fazer esse tipo de coisa. Isso aqui não existe. Então, isso aqui não tem como existir espacialmente, nem teoricamente, nem criando, né? Você teria que criar 4 orbitais, eles teriam que estar, sei lá, todos na mesma direção ali dessas questões. Então, dificilmente, eu não sei se existe, às vezes pode ser que exista aí entre a galera dos orbitais D e dos orbitais F, né? A gente teria que ver em química inorgânica, quando a gente está falando SP, os formatos D e F, se eles permitem aí esse tipo de ligação, mas eu acredito que não exista ligação de 4 átomos, de 4 ligações entre um átomo e outro aí nesse caso. Então, a gente vê o quê? Né? Aqui fica um SP, fica 2 P's puros ali, fica P e P. Aqui fica um P puro e aqui não fica nenhum P puro. Mistura todos, mistura 2 P's e deixa um purinho, mistura 1 P e deixa um 2 ali, né? Esse daqui, cada um vai formar uma ligação, vai ficar 1, 2, 3 ligação ali, né? O carbono com ligação tripla, um com outro. Esse aqui vai formar uma ligação dupla, e aquele ali só vai formar ligação simples. Esse daqui só forma ligação sigma. Esse aqui forma uma pi sigmas, esse daqui forma 2 pis e uma sigma, se você conseguir ali. Tá? Então, não existe ligação carbono-carbono com 4 ali, porque você não tem orientação espacial para se fazer esse tipo de ligação lá. Tudo bem? Olha aqui esse ponto aqui. Só para terminar nossa aula, como é legal aí a questão do grafite e do diamante. Quando a gente fala do grafite e do diamante, os dois são chamados compostos aí, né? Compostos covalentes. Tá? O que são compostos covalentes? Eles são diferentes dos compostos moleculares. Porque compostos moleculares, o próprio nome diz, gente. Ambos são formados por ligação covalente. Ambos têm ligação covalente, tá? Covalente é em ambos. Mas o que acontece? Os compostos moleculares são moléculas que você conhece, moléculas pequenas ali, que você consegue desenhar. Um fármaco, por exemplo, é um composto molecular. Você consegue desenhar aquela molécula. Compostos covalentes, eles têm uma rede que você pode considerar aí infinita. Infinita. E um exemplo aí é o grafite e o diamante, ó. O grafite aqui tem as duas estruturas. Ambos são formados apenas por carbono, né? Eu não sei se eu falei com vocês, até tem algumas empresas que conseguem transformar o cabelo dos netos da avó lá em diamante, consegue transformar... Tem gente que morre, né? E é cremada, e aí consegue pegar as cinzas da pessoa e transformar no diamante. Por quê? Porque a única coisa que sobra lá é carbono,
E o diamante, se você olhar aí, ó, ele é formado só por átomos de carbono. Mas olha lá, se a gente olhar aqui, ó, olha as estruturas. O grafite, o diamante, todo formado por átomos de carbono que estão espacialmente aí ligados em ângulos de sp3. Olha, se a gente olhar isso daqui, ó, vamos olhar isso daqui que está com a mãozinha em cima. Olha lá os ângulos de ligação dele, ó. Bem característico de sp3. Carbonos sp3 só realiza ligações simples, vai formar uma estrutura super rígida, forte, dura, consegue riscar e tudo mais. Olha os carbonos do grafite aqui já no caso, ó. Os carbonos do grafite, tá vendo a ligação de 120 graus aqui, ó? 120 graus entre um carbono e outro aqui. Por quê? Porque existe, então, interações entre os orbitais P aqui, ó. Fica, então, um orbital P puro perpendicular a esse ângulo aqui, ó. Se a gente olhar a 120 graus, e essas folhas do grafite, elas interagem entre si com o quê? Com os orbitais P puro delas. Com os orbitais P que estão aqui, ó. Existem orbitais P aqui, orbital P interagindo aqui com esse daqui, que está interagindo com a folha de baixo, né? Essas interações são fortes ou são fracas? Interações entre os orbitais P com P são interações que são mais fracas. Por isso que você consegue pegar o seu lápis aí e escrever no caderno. Por quê? Porque você vai quebrando essas ligações aqui, ó, e vai ficando ali no seu caderno o quê? Vai ficando essa camada de grafite aí, lá no seu caderninho lá, né? Vai ficando essa folhinha, essas microfolhas aí de grafite no seu caderno lá. Então, ele serve para escrever, porque você quebra. Aqui é um exemplo de carbono que está na hibridização sp2, e aqui é um exemplo de carbono que está na hibridização sp3, para vocês verem como que a hibridização é um esquema totalmente importante e que pode levar o material a ter um comportamento totalmente diferente aí, né? Pô, o negócio fechou na minha cara de novo. Gente, mesmo fechando na minha cara, o que eu ia falar da aula de hoje é isso. Na aula que vem a gente continua falando dos compostos orgânicos, mas o que eu queria colocar? Então, a importância dessa parte de hibridização das ligações, né? Como que os compostos orgânicos, eles formam essas ligações aí, e que não é só o carbono que forma a hibridização, né? Oxigênio, nitrogênio, todos esses compostos que têm esses ângulos diferentes. Se você tiver alguma dúvida, às vezes, né? Se um composto ele tem ou não hibridização, olha os ângulos de ligação dele, vê se bate com o ângulo de ligação ali no orbital puro. Se não bater, provavelmente ele sofre hibridização. A hibridização surgiu para explicar essas geometrias, né? Quando viram que a geometria não batia com a sobreposição dos orbitais puros ali, criaram a hibridização para explicar isso daí. E aí, na próxima aula, a gente começa a falar mesmo de compostos orgânicos, como eles são formados, ou nomenclatura, isso tudo mais. Mas essa aula eu acho legal, porque são coisas que a gente normalmente não questiona, né? Por que o carbono não faz 4 ligações? Eu queria mostrar para vocês esse ponto aí, que normalmente também a gente não vê no ensino médio falando de hibridização de orbital, ou de teoria da repulsão dos pares de elétrons, ou de teoria do orbital molecular. Tudo bem? Fechou? Eu vou parar de gravar a aula só para não ficar maior ainda e a gente ficar perguntando fechou aqui durante a aula. Muito obrigado quem assistiu até aqui.